Livro 3. Em um lar tranquilo, gozando uma vida feliz e amorosa, vivia nosso Senhor Buda, desconhecendo a necessidade, as tristezas, as dores, as pragas, a velhice, a morte, exceto como os que dormem vagueiam por mares obscuros em sonhos, e chegam fatigados às praias do dia, trazendo estranhas mercadorias dessa negra viagem. Assim, muitas vezes, quando dormia suavemente embalado, nos seios morenos de Yasodhara, as mãos dela, carinhosas, abanando lentamente suas pálpebras adormecidas, ele acordava bruscamente e gritava: "Meu mundo, oh mundo, eu ouço, eu sei, eu vou!" E ela perguntava: "O que aflige, meu senhor?" com olhos dilatados, cheios de terror. Pois, em momentos assim, a piedade no olhar de Siddhartha era impressionante, e seu semblante era como o de um deus. Então ele sorria novamente para pôr fim às lágrimas de sua amada, e ordenava que se tocassem as vinas. Mas, certa vez, colocaram um alaúde na soleira da porta, lá onde o vento podia demorar-se nas notas e tocar à vontade. O vento toca uma música selvagem nas cordas de prata, e aqueles que estavam ao redor só ouviam aquilo. Mas o príncipe Siddhartha ouvia os devas tocando, e para os seus ouvidos eles cantavam músicas cujas letras eram assim: "Somos as vozes do vento errante, que geme em busca de descanso e que jamais consegue o descanso encontrar. Vede, tal como é o vento, é a vida mortal. Um lamento, um suspiro, um soluço, uma tempestade, uma contenda. Não podemos saber a razão de nossa existência, nem de sua origem, nem para onde ela segue. Somos como somos, fantasmas oriundos do vazio. Que prazer nos proporciona nossa dor inconstante? Que prazer tendes de vossa bem-aventurança imutável? Não. Se o amor fosse duradouro, nisto haveria alegria. Mas o caminho da vida é o caminho do vento. Todas estas coisas são apenas vozes fugazes sopradas nas cordas móveis. Ó filho de Maia, porque erramos pela terra, gememos sobre estas cordas, não criamos alegria. Tantas aflições vemos em tantas terras, tantos olhos chorosos e mãos a se retorcer. Contudo zombamos enquanto lamentamos, pois se pudessem saber que esta vida a qual se aferram é apenas um espetáculo vazio, seria o mesmo que ordenar a uma nuvem que permanecesse parada, ou com as mãos segurar um rio que flui. Mas deveis salvar, vossa hora está próxima. O triste mundo espera em sua miséria, o mundo cego tropeça em seu ciclo de dor. Levantai-vos, filho de Maia, despertai, não durmais novamente. Somos as vozes do vento errante. Errai também vós, ó príncipe, para encontrardes descanso. Deixai o amor por amor aos amantes, por amor às aflições. Abandonai a magnificência pela dor e libertai-vos. Assim suspiramos, passando por sobre as cordas de prata, para vós que não conheceis ainda as coisas terrenas. Por isso dizemos, zombando, enquanto seguimos adiante, destas sombras adoráveis com que vos divertis. Depois disso, aconteceu de ele se sentar ao crepúsculo em meio à sua bela mansão senhorial, segurando a mão da doce Yasodhara, e uma criada contou com interrupções da música, quando baixava sua voz melodiosa, para acelerar a hora do crepúsculo, uma antiga história a respeito do amor e de um cavalo mágico e de terras maravilhosas, distantes, onde moravam pessoas de pele clara e onde o sol à noite mergulhava nos mares. Então disse ele, suspirando: "Chitra, faz-me recordar a canção do vento nas cordas com esse belo conto. Dele, Yasodhara, tuas pérolas em agradecimento. Mas tu, minha pérola, haverá um mundo tão amplo?
Haverá uma terra que vê o grande sol descer em meio às ondas, e haverá corações como os nossos, incontáveis, desconhecidos, infelizes talvez, a quem poderíamos socorrer se os conhecêssemos. Frequentemente me pergunto, enquanto o Senhor do dia move-se a partir do Oriente, em sua real estrada de ouro, quem primeiramente, nos confins do mundo, saudou seus raios, os filhos da manhã. Muitas vezes, mesmo em teus braços e em teu colo, bela esposa, tenho desejado, ao se pôr o sol, passar juntamente com ele para aquele ocidente carmesim e ver os povos da noite. Deve haver muitos que amaríamos de que outra maneira. Sinto neste momento uma dor, finalmente, que teus suaves lábios não podem aliviar com um beijo. Ó garota, ó Chitra, tu que sabes a respeito da terra encantada, onde se amarra aquele veloz cavalo da tua história, o meu palácio por um dia montado nele, para cavalgar e ver a extensão da terra. Não, se eu tivesse as penas do distante abutre em plume, o carniceiro de reinos mais amplos que o meu, como poderia elevar-me até a parte mais elevada do Himalaia, luminoso, onde o raio rosado demora-se sobre aquelas neves, e forçar o olhar procurando o que está ao redor. Porque eu jamais vi e jamais procurei. Diz-me o que jaz além de nossos portões de bronze. Então alguém respondeu: primeiro a cidade, formoso príncipe, com os templos, os jardins e os bosques, e depois campos e mais campos verdejantes, com correntezas, elevações e matas, Kos, e a seguir o reino do rei Bimbisara, e depois o mundo vasto e plano, com milhares e milhares de pessoas. Bem, disse Siddhartha, avisem a Shana que arreie minha carruagem amanhã. Ao meio-dia, cavalgarei e verei o que há além. Então disseram ao rei: Nosso senhor, vosso filho deseja que sua carruagem seja arreada ao meio-dia, para que possa cavalgar para além do reino e ver a humanidade. Sim, disse o cuidadoso rei, já é hora de ele ver. Mas mande os arautos saírem e ordenarem que a cidade seja embelezada, de modo que não se encontre nenhuma visão nociva, e não se permita que apareça nenhum cego ou estropiado, ninguém que esteja doente ou que seja avançado demais em idade, nenhum leproso e nenhum debilitado. Consequentemente, as pedras foram varridas, e para cima e para baixo, os aguadeiros borrifaram todas as ruas com a água dos odres. As donas de casa esguichavam pó vermelho nas soleiras, trançavam novas coroas de flores e podavam os pés de tulsi em frente às suas portas. As pinturas nas paredes foram incrementadas. De maneira liberal encheram as árvores de bandeirolas. Os ídolos foram pintados de cor de ouro. Nos quatro cantos, Suryadeva e os grandes deuses brilhavam em meio a relicários de folhas, de tal modo que a cidade parecia a capital de alguma terra encantada. Os arautos também passaram, com tambores e gongos, proclamando em voz alta: Atenção! Todos os cidadãos! O rei ordena que não haja hoje nenhuma visão perniciosa. Não deixem que saiam de casa os cegos ou estropiados, ninguém que esteja doente ou velho demais, nenhum leproso e nenhum debilitado. Também não deixem ninguém queimar seus mortos, nem os trazer para fora até o cair da noite. Assim ordena Suddhodana. Assim tudo estava elegante, e as casas enfeitadas em toda a Kapilavastu, enquanto o príncipe surgia numa carruagem pintada, puxada por 2 novilhos brancos, que balançavam seus pescoços e esfregavam seus largos focinhos na canga esculpida em laca. Era agradável observar a alegria das pessoas ao cumprimentar o príncipe, e Siddhartha alegrava-se com a visão de todos esses vassalos e pessoas amigas, vestidos com roupas claras e rindo como se a vida fosse boa. Agradável é o mundo, disse ele, e me agrada. Estes homens alegres e gentis que não são reis, e minhas doces irmãs aqui,
que trabalham e que cuidam. O que eu fiz a estas pessoas para que ficassem assim? Porque, se eu as amo, não deveriam essas crianças saber? Desejo pegar aquele belo menino Shakya, que está lá adiante, que lançou flores sobre nós, e deixá-lo cavalgar comigo. Como é bom reinar em reinos como este. Como é simples o prazer, se estas pessoas estiverem satisfeitas porque eu saí do palácio. Quantas coisas que tenho são desnecessárias, se essas pequeninas residências possuem o suficiente para tornar nossa cidade cheia de sorrisos. Atravessai, Shana, os portões, e me deixe ver mais deste mundo amável que eu não conhecia. E assim eles atravessaram os portões. Uma multidão alegre amontoava-se em torno das rodas, enquanto alguns corriam na frente dos bois, atirando grinaldas, alguns lhes tocando os flancos aveludados, outros lhes traziam arroz e bolos, todos gritando: Jai, Jai, ao nosso nobre príncipe! E assim, em todo o caminho, havia olhares alegres e coisas agradáveis de ver, pois o rei ordenara que assim fosse. Quando a meio caminho na estrada, cambaleando lentamente da cabana onde se escondia, surgiu rastejando um miserável esfarrapado, magro e imundo, um velho, muito velho, cuja pele enrugada, bronzeada, grudava como o couro de um animal nos ossos sem carne. Curvadas estavam suas costas, sob o peso de muitos anos. Suas órbitas oculares estavam vermelhas com o resíduo de lágrimas antigas. Seus globos oculares embaçados, suas mandíbulas desdentadas, balançando com paralisia, e o medo de ver tanta gente e tanta alegria. Uma mão descarnada agarrava uma bengala desgastada para apoiar seus trêmulos membros. A outra pressionava a extremidade das costelas, de onde vinha uma respiração ofegante, pesada e dolorida. Uma esmola, gemeu ele. Dai, boa gente, pois eu vou morrer amanhã ou depois de amanhã. Depois a tosse o sufocou, mas ele ainda esticava a mão e permanecia piscando os olhos e gemendo em meio aos espasmos. Uma esmola. Então, aqueles à sua volta puxaram-no violentamente pelos pés e novamente o jogaram para fora da estrada, dizendo: Não vês que é o príncipe? Volta para teu barraco. Ao que Siddhartha gritou: Deixem-no, Channa. Que coisa é esta que parece um homem? Embora certamente apenas pareça, sendo tão curvado, tão miserável, tão horrível, tão triste. Os homens às vezes nascem assim? O que ele quer dizer quando geme, amanhã ou depois eu morrerei? Não encontra alimento, o que faz com que seus ossos apareçam. Que calamidade aconteceu a este ser deplorável? Então respondeu Shana, o cocheiro. Doce príncipe, isto nada mais é que um homem idoso. Há cerca de 80 anos, suas costas eram retas, seus olhos claros e seu corpo vistoso. Agora, os anos furtivos sugaram sua seiva, pilharam sua força e furtaram sua vontade e sua razão. Sua lamparina perdeu o óleo, o pavio está queimado. A vida que o sustém é uma chama fraca que está para se apagar. Tal é o efeito da idade. Por que deveria Sua Alteza se preocupar? Então falou o príncipe. Mas irá isso acontecer aos outros ou a todos? Ou é raro que alguém fique como ele? Nobre senhor, respondeu Shana, tal como ele ficarão todas estas pessoas se viverem tanto. Mas, disse o príncipe, se eu viver tanto, eu ficarei assim? E se Yasodhara viver 80 anos, será assim a velhice para ela, para Jalini, para o pequenino Rasta, para Gautami e para Gunga e os outros. Sim, grande senhor, respondeu o carroceiro. Então falou o príncipe. Dê meia volta e me leve novamente para casa. Eu vi o que não pensava ver. Ponderando sobre estas coisas, retornou o saudoso Siddhartha à sua bela mansão senhorial, triste na aparência e no ânimo. Também não tocou nos bolos brancos, nem nas frutas servidas no banquete noturno, nem uma vez sequer levantou os olhos,
enquanto as melhores dançarinas do palácio esforçavam-se para agradar. Também não falou, exceto algo triste quando angustiosamente Yasodhara atirou-se aos seus pés e chorou suspirando. Não encontra meu senhor conforto em mim? Ah, minha doçura, disse ele, um conforto tal que faz minha alma sofrer, pensando que deve terminar, pois irá terminar. E ambos envelheceremos, Yasodhara, sem amor, repelentes, fracos, velhos e curvados. Não, embora selássemos nosso amor e nossa vida com lábios tão próximos que noite e dia nossa respiração fosse uma só, o tempo penetraria para roubar minha paixão e tua graça, assim como a negra noite rouba os clarões rosados dos picos distantes, que esmaecem até se tornarem cinza, de modo imperceptível. Isso eu descobri, e meu coração está totalmente obscurecido de medo. E toda a minha alma está pensando fixamente em como o amor poderia livrar sua inerente doçura do matador, o tempo que envelhece os homens. Assim, toda aquela noite, ele passou em vigília, sem sono, pouco à vontade. E durante toda aquela noite, o rei Suddhodana teve sonhos agitados. O primeiro temor de sua visão foi um estandarte reluzente, amplo, glorioso, com um sol dourado, a marca de Indra. Mas um forte vento soprou, rasgando suas dobras divinas e atirando-o no pó, ao que surgiu uma multidão de seres sombrios, que pegaram a bandeira rasgada e a levaram para leste dos portões da cidade. O segundo temor foram 10 enormes elefantes, com presas prateadas e pés que estremeciam a terra, pisando pesadamente sobre a estrada sul em marcha poderosa. E aquele que se sentava sobre o primeiro dos animais era o filho do rei. Os outros o seguiam. A terceira visão assustadora foi uma carroça, brilhando com luz ofuscante, puxada por 4 corcéis, bufando fumaça branca e mastigando espuma flamejante. E na carroça estava sentado o príncipe Siddhartha. A quarta visão amedrontadora foi uma roda que girava e girava, com cubo de ouro incandescente e raios adornados, e coisas estranhas escritas no tirante que unia os raios, que quando girava parecia tanto ser fogo quanto música. O quinto temor foi um poderoso tambor, colocado a meio caminho entre a cidade e as colinas, no qual o príncipe batia com uma baqueta de ferro, de tal modo que o som ribombava como um trovão, repercutindo pelos céus e à distância. O sexto temor foi uma torre, que se elevava muito acima da cidade, de tal modo que seu capitel imponente brilhava coroado de nuvens, e no topo postava-se o príncipe, espalhando com ambas as mãos, para aqui, para ali, pedras preciosas de cores maravilhosas, como se chovessem jacintos e rubis. E todo mundo veio, esforçando-se para pegar aqueles tesouros à medida que caíam pelos 4 cantos. Mas o sétimo temor foi um ruído de lamentação, e apareceram 6 homens que choravam, rangiam os dentes e tampavam as bocas com as mãos, caminhando desconsolados. Estes 7 temores constavam da visão do seu sono, mas nenhum de seus mais sábios adivinhos conseguiu decifrar o significado. Então o rei enfureceu-se, dizendo: "O mal está vindo para minha casa, e nenhum de vocês tem sabedoria para me ajudar a saber o que os grandes deuses pressagiam, enviando-me estes sonhos." E assim, as pessoas da cidade ficaram pesarosas, porque o rei sonhara 7 sinais de temor que ninguém conseguia decifrar. Mas do portão acercou-se um homem idoso, vestido com um manto de pele de gamo, com aparência de eremita, que ninguém conhecia. Ele bradou: "Levai-me perante o rei, pois eu posso decifrar as visões do seu sono." Ao ouvir os sétuplos mistérios do sonho da meia-noite, curvou-se reverentemente e disse:
Ó Maharaj, saúdo esta casa afortunada, de onde surgirá um esplendor de mais longo alcance que o do sol. Vide. Todos estes 7 temores são 7 alegrias, onde o primeiro, no qual vistes um estandarte amplo, glorioso, com um emblema dourado de Indra atirado ao chão e levado para fora, significava o fim das velhas crenças e o início de nova, pois entre os deuses existem tantas mudanças quanto entre os homens, e como passam os dias assim passam os kalpas, eras também. Os 10 grandes elefantes que faziam tremer a terra significam os 10 grandes dons da sabedoria, com cuja força o príncipe abandonará seu estado atual e abalará o mundo com a transmissão da verdade. Os 4 cavalos do carro que respiram chamas são as 4 virtudes poderosas que conduzirão vosso filho da dúvida e da melancolia para a luz radiante. A roda que girava com seu cubo de ouro flamejante era a preciosíssima roda da lei perfeita que ele fará girar para todo mundo ver. O tambor poderoso no qual o príncipe batia, até que o som reverberasse em todas as terras, significa o trovão da pregação da palavra que ele irá difundir. A torre que se elevava até o céu anuncia o crescimento do evangelho deste Buda. E aquelas joias raras, espalhadas aqui e ali, são os tesouros incalculáveis daquela boa lei, querida e desejada por deuses e homens. Tal é a interpretação da torre. Mas aqueles 6 homens, chorando com as bocas fechadas, são os 6 principais instrutores a quem teu filho irá, com a clara verdade e um discurso irrespondível, mostrar como são tolos. Ó Rei, regozijai. A fortuna de Monsenhor, o príncipe, ultrapassará a de todos os reinos, e seus andrajos de ermitão serão mais valiosos do que vestimentas de ouro. Foi este o vosso sonho. E dentro de 7 noites e 7 dias, estas coisas acontecerão. Assim falou o homem sagrado. E, humildemente, fez as 8 prostrações, tocando 3 vezes o chão. Depois se voltou e foi embora. Mas quando o rei mandou que lhe entregassem um rico presente, os mensageiros responderam: Viemos de onde ele entrou no templo de Chandra, mas lá dentro não havia ninguém, exceto uma velha coruja que voou do santuário. Os deuses às vezes vêm assim. Mas o triste rei espantou-se e ordenou que novos deleites fossem planejados para enfeitiçar o coração de Siddhartha em meio às dançarinas de sua casa do prazer. Ele também duplicou a guarda em todos os portões de bronze. No entanto, quem poderá evitar o destino? Mais uma vez, o príncipe sentiu-se atraído a ver o mundo além dos portões, esta vida humana, que seria tão agradável se suas ondas não se desperdiçassem em um pesaroso final nas secas areias do tempo. Então disse Siddhartha ao seu pai, o rei Suddhodana: Peço-vos que me deixeis ver nossa cidade como ela é. Sua Majestade, com terna atenção, previamente avisou as pessoas para afastarem as coisas ruins e as visões comuns, e mostrarem rostos contentes para me alegrar, e determinou que houvesse alegria em todas as calçadas. Contudo, aprendi que aquela não é a vida diária, e que uma vez que sou eu quem está mais próximo de vós e do reino, ficaria contente em conhecer o povo e as ruas, sua maneira simples, e os afazeres do dia a dia, e as vidas que vivem aqueles que não são reis. E Siddhartha continuou: Permiti-me partir, querido senhor, e passar despercebido além dos meus felizes jardins. Retornarei mais alegre à sua paz, ou mais sábio, pai, mesmo que não esteja satisfeito. Portanto, eu vos rogo, deixai-me andar livremente amanhã, com meus criados pelas ruas da cidade. E o rei, cercado de seus ministros, disse: Tomara que esta segunda saída possa consertar a primeira. Vede como se assusta o falcão de tudo quanto vê quando é aprisionado, mas como o seu olhar fica sossegado quando adquire a liberdade. Que meu filho veja tudo,
e lhes ordeno que me tragam notícias sobre suas ideias. Assim, no dia seguinte ao meio-dia, o príncipe e Channa passaram além dos portões, que se abriram ao sinete do rei. Contudo, aqueles que fizeram recuar os portões não sabiam que era o filho do rei vestido em manto de mercador, e seu cocheiro vestido de clérigo. Seguiram adiante a pé pela via pública, misturando-se com todos os cidadãos Shakya, buscando as coisas alegres e tristes da cidade. As ruas pintadas, animadas com o zumbido do meio-dia, os mercadores, de cócoras em meio a seus condimentos e grãos, os compradores com dinheiro enfiado nas roupas, a guerra de palavras para baratear isto ou aquilo, o grito para desobstruir a estrada, as enormes rodas de pedra, os bois fortes e lentos com suas cargas sussurrantes, os carregadores de palanquins a cantar, os ramals, de amplos pescoços, suando ao sol, as donas de casa carregando água do poço com chates equilibrados na cabeça e atravessados nos quadris seus bebês de olhos negros, as bombonières infestadas de moscas, o tecelão a altear, a laçada de algodão zunindo, as mós moendo farinha, os cães espreitando as sobras, o armeiro habilidoso, com tenaz e martelo, unindo cotas de malha, o ferreiro, com um enxadão e uma lança, aquecendo juntos em sua fornalha. A escola onde, em torno de seu guru, sob uma sóbria meia-lua, as crianças Shakya recitavam todo o mantra e aprendiam a respeito dos deuses maiores e menores. Os tintureiros estendendo cintas ao sol, retiradas molhadas das tinas de cores laranja, rosa e verde. Os soldados passavam retinindo com espadas e escudos, os cameleiros balançando-se nas corcovas, o brahmane orgulhoso, o kshatriya marcial, o shudra humilde e trabalhador. Aqui uma multidão reunia-se para observar algum encantador de serpentes conversador enrolar em torno de seu pulso a joalheria viva de uma áspide ou uma naja, ou encantar a morte encapuzada para fazê-la dançar zangada, com o zumbido de cabaça enfeitada. Acolá, uma longa fila de tambores e trombetas, que ia, com cavalos pintados, vistosamente e dosséis de seda, trazer a jovem noiva para casa. E aqui uma esposa passando despercebida com bolos e grinaldas, para os deuses, para rezar pelo retorno seguro de seu marido das negociações, ou pedir um filho homem no próximo parto. Ao lado das cabines, os morenos oleiros batiam o latão barulhento para produzir lamparinas e lotas. Dali passaram próximos às paredes do templo e das passagens até o rio e a ponte sob as muralhas da cidade. Eles já tinham deixado para trás essas coisas, quando da beira da estrada gemeu uma voz deplorável. "Socorro, senhores! Ponham-me de pé, ó socorro, ou morrerei antes de chegar em casa." Era um miserável ferido cujo esqueleto tremia, vítima de alguma praga mortal, contorcendo-se na poeira, coberto de pústulas roxo-avermelhadas. Um suor frio escorria de sua testa, sua boca estava repuxada, contorcida de dor. Os olhos desvairados nadavam em agonia interior. Ofegante, ele agarrava o capim para se levantar e quase se levantou. Depois caiu, com os membros fracos e trêmulos, e gritava de terror, bradando: "Ai, que dor! Boa gente, socorro!" No que Siddhartha correu, levantou o homem aflito com mãos afáveis. Com olhar compassivo deitou a cabeça do homem nos seus joelhos, e enquanto sua mão suave confortava o miserável, ele perguntou: "Irmão, qual é tua doença? Que mal acometeu-te? Por que razão não consegues levantar-te? Por que será, Channa, que ele arfa e geme, e ofega para falar, e se lamenta tão penosamente?" Então falou o cocheiro: "Grande príncipe, este homem está afetado por alguma peste. Sua situação é crítica. Em suas veias, o sangue que corria como um rio saudável salta e ferve como uma torrente em ebulição.
Seu coração, que batia regularmente, bate como um tambor de pele mal batido, rápido e lento. Seus tendões estão relaxados como a corda frouxa de um arco. A força foi-se de suas coxas, do quadril e do pescoço. E toda a graça, alegria e virilidade desapareceram. Este é um homem doente que está tendo um ataque. Vide como ele se arranha como para arrancar o mal, e rola os olhos injetados de sangue, e range os dentes, e respira como se seu hálito fosse fumaça sufocante. Vide. Agora ele deveria estar morto, mas não morrerá, até que a praga tenha acabado com ele, matando os nervos que morrem antes que a vida se esvaia. Então, quando seus músculos estiverem rompidos pela agonia e todos seus ossos perderem o sentido de dor, a praga terá terminado e irá parar em outro lugar. Ó Senhor, não é bom segurá-lo assim. O mal pode passar e atingir até mesmo a vós. Mas o príncipe falou, ainda confortando o homem. E existem outros? Existem muitos assim? Ou poderia acontecer comigo o que está acontecendo com ele agora? Grande Senhor, respondeu Tiana, o cocheiro. Isto sucede sob muitas formas a todos os homens. Aflições e feridas, enfermidades e doenças de pele, paralisias, lepra, calor febril, disenteria, perda de sangue. Pústulas acontecem com todos e entram em toda parte. Tais doenças chegam de modo imperceptível? Perguntou o príncipe. E Tiana disse, vem como a serpente astuta que pica sem ser vista, como o tigre listrado assassino, que espera para saltar da moita de carunda, escondendo-se ao lado do caminho da floresta, ou como o raio, atingindo uns e poupando outros, segundo a sorte. Então todos os homens vivem com medo? Perguntou o príncipe Siddhartha. Vivem sim, príncipe. E ninguém pode dizer, eu durmo feliz e saudável esta noite e acordarei assim? Perguntou o príncipe. Ninguém diz isso, respondeu Tiana. E o fim de muitas dores, que chegam despercebidas e virão quando quiserem, é isto a velhice, um corpo alquebrado e uma mente triste? Perguntou Siddhartha. Sim, se os homens durarem tanto, respondeu Tiana. Mas se não conseguirem suportar as agonias, ou se não aguentarem e buscarem um termo, ou se suportarem e ficarem, como este homem, fraco demais, exceto pelos seus gemidos, e ainda assim viverem, e envelhecendo, ficarem mais velhos, depois como termina? Perguntou o príncipe Siddhartha. Eles morrem, príncipe. Morrem? Perguntou Siddhartha. Sim, por fim chega a morte, de qualquer que seja a maneira, qualquer que seja a hora. Algumas poucas pessoas envelhecem, a maioria sofre e adoece, mas todos devem morrer. Observai de onde vem a morte. Então Siddhartha levanta os olhos e vê, andando rapidamente em direção à margem do rio, um grupo de pessoas a se lamentar. À frente, alguém que sacudia uma tigela de barro cheia de brasas. Atrás, os parentes de cabeça raspada, com sinais de luto, sem cinta, chorando em voz alta. Oh, oh, Rama, Rama, ouvi. Rogai a Rama, irmãos. Próximo estava o ataúde, feito de 4 varas de bambus entrelaçadas, sobre o qual jaz o morto, rígido e duro, os pés voltados para frente, emaciado, abatido, sem visão, com os flancos ocos, inexpressivo, salpicado de poeira vermelha e amarela, a quem nas encruzilhadas colocavam com a cabeça virada para frente, e gritando, Rama! Rama! Carregaram-no até onde uma pira fora construída ao lado do rio. Sobre ela o puseram, cobrindo-o de gravetos. E disseram, um bom sonho tem aquele que dorme nesse tipo de cama. Ele não vai acordar por causa do frio, embora esteja deitado totalmente nu.
pois logo atearam fogo nos 4 cantos, e ele crepitava, e lambia e bruxuleava, encontrando sua carne, devorando-a com rápidas línguas sibilantes, e estalidos de pele tostada, e a ruptura de juntas, até que a espessa fumaça se rarefez, e as cinzas afundaram, vermelhas e cinzentas, aqui e ali, com um osso branco, em meio ao cinza, o que restou do homem. Então o príncipe perguntou: Este é o fim reservado a todos os que vivem? E Shana respondeu: Este é o fim que está reservado a todos, aqueles sobre a pira, cujos restos são tão insignificantes que os corvos crocitam avidamente, depois desistem do festim infrutífero, comeu, bebeu, riu, amou e viveu, e gostava muito da vida. Então sobreveio, quem sabe, alguma rajada de vento da floresta, um passo em falso no caminho, água poluída, uma picada de serpente, meio palmo de um punhal, um resfriado, uma espinha de peixe ou uma telha que caiu. E acabou a vida, e o homem está morto. Não tem apetite, nem prazeres, e nem dores tal homem. O beijo em seus lábios é nada, o calor do fogo nada é. Ele não sente o odor de sua carne tostada, nem sequer o sândalo e o incenso que queimam. O paladar lhe abandona a boca. Seus ouvidos não ouvem, seus olhos não veem. Aqueles a quem amava lamentam desolados, pois até mesmo isso deve ir. O corpo, que era uma lamparina para a vida, ou os vermes farão um horrível festim com o corpo. Aqui está o destino e a pira acesa. Tal é o ciclo do homem. Então Siddhartha voltou os olhos para o céu, nas quais brilhavam lágrimas divinas, e logo para a terra, inundado de celeste piedade. Contemplou o céu e a terra e o céu, como se seu espírito buscasse, em um voo solitário, alguma visão distante, ligando uma à outra, visão perdida e desaparecida, porém que podia ser encontrada de novo. Ele então gritou, enquanto seu semblante voltado para o alto brilhava com a compaixão abrasadora de um amor inexprimível, o ardor de uma esperança infinita, insaciável. Ó, mundo sofredor! Ó, conhecidos e desconhecidos da minha raça humana comum, presos nesta rede comum de morte, aflição e vida que prende a todos. Eu vejo e sinto a vastidão da agonia terrestre, a futilidade de suas alegrias, o escárnio de tudo que tem de melhor, a angústia do que tem de pior, já que os prazeres terminam em dor, a juventude em velhice, o amor em perda, a vida em morte odiosa e a morte em vidas desconhecidas que irão apenas prender os homens à roda novamente para dar o giro de falsos deleites e aflições reais. Também a mim este engodo iludiu. Assim parecia ser ótimo viver, e a vida um córrego banhado pelo sol, para sempre fluindo numa paz imutável. Enquanto a tola ondulação da correnteza dança tão levemente passando pela flor e pela relva, apenas para despejar suas ondas de cristal mais rapidamente no mar salgado e sujo. O véu que me cegava está rasgado. Sou como todos estes homens que invocam seus deuses e que não são ouvidos, ou a quem não se dá atenção, contudo deve haver auxílio. Para eles, para mim e para todos deve haver auxílio. Talvez os próprios deuses precisem de ajuda, sendo tão fracos que quando lábios tristes choram, eles não conseguem salvar. Eu não deixaria chorar ninguém a quem pudesse salvar. Como é possível que Brahma iria criar um mundo e mantê-lo miserável, já que se todo-poderoso ele deixa o mundo assim? Ele não é bom, e se não é poderoso, ele não é Deus. Shana, voltemos para casa novamente. Basta!
Meus olhos já viram bastante. E quando o rei ouviu falar sobre isso, ele colocou nos portões uma tripla guarda e ordenou que nenhum homem deveria passar, fosse dia ou noite, saindo ou entrando, até que decorresse o número de dias correspondentes àquele sonho. Audiolivro, produzido por aquele que ainda resiste aos ditames dos grandes sapiens.